Fala galera, vamos lá para mais uma gravação aqui rapidinho. Deixa eu pegar minha lupa aqui. Bom galera, no último vídeo que eu fiz, eu mostrei um pouco, né, eu fiz um vídeo um pouquinho longo, mas eu expliquei algumas coisas, alguns detalhes interessantes, né. Quem tiver na dúvida, se puder ver o primeiro vídeo, vai ser muito bom, porque ele explica alguns detalhes, né. E aqui eu vou tentar fazer bem mais resumido. Então vamos lá galera, eu vou fazer o CRUD para vocês, ó. Deixa eu ligar minha lupa aqui para vocês verem melhor. Ó, eu estou fazendo um CRUD para vocês agora da tabela clientes, tá? Eu tinha feito no primeiro vídeo o CRUD da tabela usuários, né? E agora eu vou fazer o CRUD da tabela clientes. O que eu vou fazer nesse CRUD? Eu vou mostrar a inserção de um cliente, a atualização de um cliente, que é o update, né? O deletar desse cliente, no caso, né? E a busca por ID do cliente, por exemplo, eu jogo, sei lá, eu quero pesquisar o cliente do ID 10. Aí eu jogo o ID e descubro somente esse cliente. E aqui, no caso, eu busco todos os clientes, tá vendo? Então, voltando a explicar, né? Esse aqui é o Insomnia, né? O Insomnia, o que que é? Ele é como se fosse o seu front-end, né? Aqui, no caso, são as variáveis que você vai dar para o seu usuário preencher, né? E aqui, no caso, são as requisições do body, aqui. E aqui é o res, né? Que é a resposta que vai mostrar para o usuário, caso ele tenha preenchido alguma coisa errada. Lembrando que tanto o res, que são as requisições, né? As variáveis que você vai dar para o usuário digitar, quanto o res, que são as respostas que você vai programar, tudo isso vai ser programado no seu back-end ou no front-end ou no seu banco de dados, né? Que no banco de dados você pode programar algumas coisas também. Então, lembrando que a gente tem também os métodos da HTTP, né? Que são o post, aí tem o get, tem um put e delete. O post só lembrando que você pega a requisição do usuário no front e compara com o banco, né? O get você só pega alguma coisa para mostrar no front mesmo. O put é sempre quando qualquer atualização que você fizer, você usa o put. E o delete é de deletar, né? Então é isso, galera. Lembrando que isso aqui é a minha rota, né? Eu sempre preciso criar uma rota. E aqui, isso aqui o erro que eu crio, que eu codifico lá no meu banco ou no meu back-end, né? Toda vez que existem uma tabela de erros, né? Com as numerações, né? O 201 é que deu tudo ok, né? Ele está positivo. É só você pesquisar os erros do HTTP que vocês vão descobrir as numerações, né? 401 é quando dá errado, enfim. Isso é padronização, viu, galera? Mas isso aí tem uma tabela na internet. Então vamos lá. Aqui, deixa eu mostrar para vocês o meu banco, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Certo? Ó, aqui eu criei algumas tabelas, né? Criei 4 tabelas, mas aqui eu só estou mostrando as 3. Vou selecionar essa minha tabela clientes primeiro. Ó, nessa minha tabela clientes, eu criei ela, né? Tá vendo? Ó, contendo um ID do cliente, o CPF, o nome do cliente, o telefone, celular, e-mail, tipo sanguíneo. Aí aqui eu puxei também uma chave estrangeira com uma outra tabela que eu fiz, endereço. E aqui é aquele campo que eu falei para vocês, que é do cliente deletado. Se caso eu deletar alguém, ele aparece para mim aqui, ó, tá vendo? O número 1, esse cliente aqui ele foi deletado. Quando tá número 0 é que ele não foi deletado, certo? Aí eu já expliquei para vocês por que eu faço isso aqui, né? Porque não é bom apagar os dados completamente do cliente. É bom sempre fazer uma deleção, digamos que ilusória, né? Porque você não pode deletar totalmente dados, né? Dados são importantes, então não é legal deletar. Então, galera, resumindo, vamos lá. Eu fiz essa tabela clientes, eu fiz sozinho não, né? Na verdade, nós tivemos a ajuda do professor Luiz, né? E nós estamos fazendo com a sala o restante das outras tabelas. O CRUD estamos usando o Node.js, né? Como programação de back-end e estamos usando o MySQL aqui, né? E estamos fazendo tudo no VS Code, certo? Então, beleza, galera. Criei essa tabela. E aí, vamos voltar lá para o meu Insomnia, certo? Eu criei essa rota aqui, ó, para inserir um cliente, tá vendo? Eu criei essa rota aqui para inserir um cliente. Então, primeira coisa, eu preenchi esses dados aqui e vou ver se ele vai cadastrar. Se eu der um send,
Ó, quando ele demora assim, eu já sei o que aconteceu, mas vamos lá, isso aqui foi proposital. Primeiro ele está falando que o meu servidor não está ligado. Então tem que ligar meu servidor. Vou lá no meu VS Code. Aí eu vou ligar meu servidor, tá vendo? A pasta que eu selecionei, a pasta ET-Clinic, né, no caso, já está na pasta aqui no caminho dela. Agora eu só vou dar o comando que eu programei para iniciar a API. Nodemon, src, index.js. Esse foi o comando que eu criei, né? Agora vocês podem selecionar outro comando para iniciar e ligar o servidor de vocês. Então vou ligar meu servidor, certo? Aí eu programei aqui, ele vai demorar um pouquinho, né? Porque tem outras coisas abertas. Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai. Tá ligando meu servidor. Tá demorando um pouquinho porque tem outras coisas abertas, mas já vai abrir. Ó, startei meu servidor, aí me dei essa mensagem que meu servidor tá online. Agora sim, agora eu posso ir lá no meu Insomnia, né? Onde eu faço meus endpoints, né? O que são meus endpoints? Endpoints é as aquisições que eu faço, no caso os testes que eu faço, né? Que aqui no caso eu crio minhas variáveis, né, nessa rota aqui de inserir cliente, e aí quando eu der um send, ele vai buscar lá no meu back-end as respostas que eu programei, para mostrar aqui, ó, certo? Então esses são os endpoints, né, de uma API, no caso. Aqui eu fiz o CRUD. O que é o CRUD, galera? Praticamente é você inserir um usuário, atualizar um usuário, deletar um usuário e buscar um usuário. Esse é o CRUD completo, né, que falam, né? De uma API. Então essa API eu estou fazendo referente na tabela cliente, certo? Tem outro jeito de você consumir uma API. Aqui eu estou consumindo uma API interna que eu criei, mas você pode consumir uma API externa, por exemplo. Existem já APIs prontas, né, na internet. Você só consome ela. Cria suas rotas e cria seu back-end. E aí você não precisa ficar criando um banco de dados, né? Então vamos lá, galera. Agora, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu programei algum erro. Digamos que eu vou preencher o zip code. O que é? O CEP do usuário. Digamos que eu não preencha o CEP. Vamos ver se ele me dá alguma resposta de erro aqui. Ó, ele me respondeu um erro aqui que eu programei, ó, CEP inválido. Aí ele mostra, né, qual foi o local, né? Ó, localização tá no body e o parâmetro que eu passei que tá errado é o zip code. Então, ele mostra aqui para mim. Aí eu programei essa mensagem também, ó. Digite um valor numérico para o CEP, ou seja, ele só aceita valor numérico. Então, eu não posso colocar uma string aqui. Deixa eu colocar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá ver se vai. Cliente cadastrado com sucesso. Vamos ver se inseriu esse cliente aqui. Então vamos lá na tabela usuário, clientes, né, que eu criei. Vamos dar um refresh. Então, vamos lá. Vamos ver lá embaixo. Cadê? Zip code. É esse mesmo aqui, ó. Deixa eu ver o e-mail que eu coloquei. rafael.silva@gmail. Nome Rafael. Nome Rafael Silva. Pô, é isso mesmo. Aqui, ó. Ele inseriu, viu, galera? Ele inseriu, tá aqui, ó. Então tá funcionando o meu insert, certo? O meu primeiro insert do cliente tá funcionando, certo? Agora vamos ver. Então, galera, aqui, ó, eu programei para cada variável dessa que eu criei, por exemplo, o CEP do cliente, a rua, o número, o bairro, a cidade. Aqui eu fiz termos em inglês, mas vocês podem criar qualquer nome. Para cada variável que eu criei aqui no meu body, da minha requisição do usuário, eu fiz uma programação para ele me emitir uma mensagem, caso o usuário preencha errado, ou ele não preencha nos parâmetros que eu criei lá no meu back-end, certo? Agora vamos para o update, que é a atualização. Digamos que eu queira atualizar, vamos lá na tabela cliente, certo? Ó, essa é a minha tabela cliente, certo? Digamos que eu queira atualizar o primeiro ID, o primeiro usuário aqui de ID 1, certo? Eu quero mudar o nome dele para, sei lá, colocar Rodrigo, vai. Então vou lá no meu nome, aqui ó, e coloco o Rodrigo. O resto eu vou manter do jeito que já está, no meu ID 1. Digamos que eu não passo o ID, certo?
Só para vocês verem que estão funcionando. Eu passo o ID 0, que não existe. Então, eu vou dar um send aqui. Olha o que ele vai me informar. Ó, cliente não encontrado, ID incorreto. Ou status do cliente deletado, diferente de 0. Isso aqui eu programei em duas coisas, galera. Se caso alguém passa um ID que não existe, ou o ID que a pessoa passou, o status do cliente está como deletado, no caso ele está igual a 1, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. No caso aqui, ó, ele entrou para mim no erro. Deixa eu voltar lá no som, né? Ele entrou nesse erro aqui, ó, cliente não encontrado, ID incorreto. Por quê? Não existe ID igual a 0. Então eu já passei uma coisa aqui que ele já buscou o meu erro. Agora esse outro erro aqui, ó, é caso o cliente deletado esteja igual a 1. Diferente de 0, eu coloquei. No caso é igual a 1, certo? Então, por exemplo, se eu for lá aqui na minha tabela clientes, digamos que eu queira atualizar o cliente, sei lá, esse cliente aqui, ó, desse ID aqui, certo? Ó, tá vendo que o status dele como cliente deletado está igual a 1? Então ele já está deletado aqui. Se eu for tentar atualizar ele, eu não vou conseguir, porque esse cliente já está deletado. Eu posso sim deletar ele de uma outra forma, se eu criar uma outra tabela com outros parâmetros, certo? Mas aqui, só para vocês entenderem, quando eu for atualizar um cliente, eu não tenho um erro de atualizar um cliente que já está deletado, eu não tenho esse risco, entendeu? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, deixa eu pegar lá o número dele. Ó, o cliente está deletado, certo? Eu vou voltar lá no ID dele, ó, copiei esse ID, agora eu vou voltar lá no Insomnia e jogar esse ID aqui. Se eu tentar atualizar esse cliente aqui, ó, que está com o status dele como deletado, e dar um send, olha o que ele vai mostrar para mim. Ele mostra a mensagem, o cliente deletado, ele é diferente de 0, ou seja, eu não posso atualizar um cliente que ele está com o status de cliente deletado como 1. Ele é diferente de 0. Se fosse igual a 0, aí sim eu poderia atualizar. Quer ver, ó? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Esse aqui, o primeiro cliente, que é o ID 1, ele está como cliente deletado igual a 0. O status dele é igual a 0. Então eu posso atualizar ele. Então vamos colocar aqui ID 1. ID 1, certo? Agora eu vou dar um send, ele vai ver que vai... Ó, o nome tá como Renan, certo? Vai mudar para Rodrigo. Vou atualizar esse cliente aqui. Então vamos lá, eu vou dar o send aqui. Aí ele dá mensagem para mim, ó, cliente atualizado com sucesso. Aí ele mostra para mim qual foi o cliente, tá vendo, ó? ID de cliente 1, CPF e tal, tudo que eu atualizei. Cliente deletado ele mostra para mim que o status é 0, entendeu? Então foi isso que eu programei, galera. Então, insert e atualização tá funcionando. Agora o delete. Mesma coisa o delete, galera. Se eu jogar aqui, por exemplo, vamos lá na tabela. Vocês sempre tem que olhar a tabela para vocês terem uma referência do que está acontecendo ou não. Então aqui, galera, vamos lá. Aqui, ó. Digamos que eu queira deletar esse cliente aqui, ó, teste 3. Digamos que eu queira deletar ele. Só que ele já está deletado, tá vendo? Ó? O status dele está igual a 1, então ele já está deletado. Vamos supor que eu tente deletar de novo. Deixa eu copiar o ID dele aqui. Ó, copiei o ID dele, agora eu vou lá no Insomnia. Vou jogar esse ID aqui para ver se eu consigo deletar. Ó, o que ele aparece para mim? Cliente não encontrado, ID incorreto. Ou o status do cliente, ou seja, está deletado. Digamos que eu tento jogar o ID 0, que é um ID que não existe. Ele vai me dar a mesma mensagem, ó. Cliente não encontrado, nananana. Agora eu vou colocar um cliente que eu posso deletar, que ele não está deletado ainda. Esse aqui, ó, tá vendo, ó? Que ele não foi deletado ainda. Então eu vou pegar o ID dele, certo? E vou jogar lá na rota de deleção. Deixa eu ver se vai deletar esse cliente. Ó, ele mostra para mim, ó, cliente deletado com sucesso. Aí ele mostra as informações do cliente, né? E é o status que o cliente ficou agora. Então eu sei que esse cliente está deletado. Se eu tentar deletar de novo, ó, ele não permite, entendeu? Tá vendo aquela numeração de erro que eu falei para vocês? Isso tudo você codifica no back-end, certo? Agora vamos buscar o cliente. Digamos que eu queria buscar o cliente 0, com ID 0, só que não tem, mas vamos ver o que ele dá. Ó, cliente não encontrado, ID igual a 0. Digamos que eu tente digitar uma string, veja um número. Vamos ver o que ele vai me mandar. Ó, digite um valor numérico para o ID. Então, eu só posso digitar um valor numérico.
Então, galera, eu fiz esses tratamentos aí só para vocês verem que está funcionando, certo? Agora, sei lá, digitar o cliente de ID 1. Aí ele mostra o cliente, tá vendo? Ó, cliente de contrato com sucesso, ele mostra os dados. Então, esse aqui é a rota que eu fiz para buscar o cliente pelo ID dele. Agora, digamos que eu queira descobrir todos os clientes que existem. Então, vamos lá. Se eu codifiquei que se eu apertar 0 aqui, ele vai mostrar todos os clientes que existem, ó. Todos os clientes contratados. Ele mostra todos os clientes que eu tenho, tá vendo? Se eu for lá embaixo, ó. Aqui, tá vendo? Ele mostra todos os clientes que eu tenho na tabela. Então é isso, galera. Um pequeno vídeo aqui, foi um pouco longo, mas eu expliquei algumas coisas que precisavam. E esse é o CRUD da tabela clientes, galera, que eu fiz. Tive a ajuda de um colega chamado Jonathan, porque em algumas coisas eu tive problemas. Só deixando um adendo, galera. Tomem cuidado com o trigger. Quando vocês forem montar trigger, procedure, se caso dê algum erro, por exemplo, esses erros aqui, ó. Antes de eu fazer, eu fiz o teste no meu banco de dados. Eu criei uma procedure, fiz a codificação que eu queria e testei para ver se estava inserindo os dados realmente e tal. E aí eu tive um problema com uma trigger que eu tinha colocado. Então toma cuidado, galera, quando vocês forem criar trigger. E aí não conseguir achar o resultado aqui da codificação, que às vezes pode ser um problema de uma trigger que você fez errada, alguma codificação que você deixou pronta, né? E aí é isso, galera. Fiquem com Deus aí e eu vou postar os outros vídeos das outras tabelas, do CRUD, né? Das outras tabelas, beleza? É isso, galera. Fiquem com Deus.